No ar, mais um episódio do nosso podcast Universo do Seguro. Hoje com um tema muito importante, prioridade para as seguradoras, claro. Estamos falando de regulatório, SRO, Open Insurance e muito mais, é claro, em 10 segundos aqui no podcast Universo do Seguro. E já começou mais um episódio do nosso podcast Universo do Seguro. Hoje eu estou recebendo aqui o Aldo Pires, ele que é CEO da AD. Aldo, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Que bom que deu certo a agenda, né? E vamos falar de assuntos muito importantes hoje. Verdade, William. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo trabalho que a gente tem acompanhado numa área que a gente vê que ela precisa muito desse apoio, dessa troca de informação. Ainda mais agora, né? A gente já vai começar quente aqui, porque assunto não falta, né? Estamos aí já vendo os efeitos, os primeiros efeitos, né, do Marco Legal dos Seguros, a chamada Lei do Seguro que tem sido implementada aí. Quando a gente ouve em regulatório de seguros, Aldo, né? Você que atende aí com a equipe da AD, claro, as principais companhias brasileiras de seguros, né? Atuando com soluções para fomento de produtos. Principais dores quando a gente ouve na questão regulatória? A tua pergunta é muito boa, William, porque a gente está no mercado de seguros vai fazer quase 30 anos, né? E a gente vê que ao longo dessas décadas, as companhias elas sempre enxergaram o regulatório com uma única visão: vamos atender a normativa da SUSEP, ponto. Só que a quantidade de itens regulatórios, ela vem crescendo, né? Desde aqueles mais antigos, como quadros estatísticos, os ROs, FIP, há menos tempo o BDPO, que é uma solução que a gente está no mercado já vai fazer 10 anos agora, e depois vieram Open Insurance, SRO, com as diferentes versões, né? V2, V3, se comenta de uma possível V4 mais à frente. E essa quantidade de demandas vem fazendo com que as companhias atendam cada vez mais e mais e mais itens. E qual é a dor que a gente vê? Esse investimento tem como único objetivo atender apenas o que a SUSEP exige? Ou esse investimento que é feito, que não é pequeno, pode trazer algum outro tipo de ganho para a companhia? Então, hoje, na prática, o que a gente vê é que as companhias atendem a SUSEP, ponto. Mas a gente enxerga que tem muito outros benefícios que a gente pode tirar disso daí. O que você percebe, né, nessas andanças, claro, pelo mercado, acompanhando toda a atualização que tem sido feita na questão regulatória ainda, né? O que mudou nesses últimos anos para o tema sair do back-office, né, dos bastidores realmente, e virar numa agenda estratégica nas companhias? Eu diria que o custo total que as companhias estão investindo nesse tipo de projeto é muito determinante para isso. Porque uma solução, por exemplo, fazer uma comparação dentro das soluções que a gente tem no mercado, que a AD oferece. Um banco de dados de perdas operacionais é uma solução que você implanta relativamente rápido, em que a SUSEP dá prazo de 18 meses para a primeira fase, 18 para a segunda, mas que na prática uma companhia organizada leva 2, 3 meses para fazer a primeira fase. E se utilizar uma ferramenta bem estruturada como a nossa, você implanta a segunda fase em um mês. E um custo relativamente baixo. Isso não é a mesma coisa para o Open Insurance, muito menos para a SRO. Então, quando você fala, por exemplo, do SRO, e a gente fala vivenciando ainda a situação, né? A versão V3 entrou no ar agora, e eu estou falando entrou no ar de uma maneira genérica, né? Porque a gente vê que tem muitas empresas que ainda não conseguiram fazer as entregas exigidas. Então, quando você tem um regulatório definido e você não atende prazo SUSEP, você faz orçamentos que não foram pequenos, investe e mesmo assim você não atende, naturalmente isso escala dentro da companhia. E aí entra na agenda do CEO. Ou seja, entra na agenda do CEO e o que a gente vê na prática, não porque seja uma coisa que agrega valor na companhia, mas sim com um problema
que cresceu de tamanho e cresceu de custo. E poderia ser evitado, com certeza, né? Exatamente. Então, a gente vê que acabou entrando, vamos dizer assim, de uma agenda negativa, né? E não alguma coisa que realmente a companhia vá ter ganhos operacionais, vá ter melhoria nos seus processos, ou vá ter aumento de vendas. Então, essa é a maneira como a gente vê que o mercado ainda está enxergando, né? E eu falo ainda porque a gente acredita que tem outra ótica muito mais interessante que as companhias podem tirar proveito. E isso que você está falando tem muito a ver com um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é a gestão de recursos, né? A gente sabe que os recursos são finitos, não apenas no mundo, né? Quando a gente está falando de tecnologia também. E eles não são apenas financeiros, a gente está falando de tempo, né? Exato. Acho que o tempo é o recurso mais precioso existente, não volta, né? E nisso a AD também ajuda, então. Bastante, porque o que a gente vem procurando colocar é levar um know-how, vamos dizer assim, já, eu boto aspas, tá? Empacotado daquilo que a gente vai estar levando para estar acelerando as entregas. O OpenSurance é um grande exemplo disso, né? A gente, no início, levava alguns meses para implantar o OpenSurance. Até algum tempo atrás, a gente estava falando em algo em torno de 4 meses. Hoje, a gente já conseguiu reduzir esse prazo para 3. E o que a gente vem fazendo o tempo inteiro é estar otimizando as soluções, otimizando os processos de implantação, para você poder fazer isso num tempo cada vez menor. E a gente está falando também, muito bem, você destacou na resposta anterior, que algumas empresas não conseguiram, né? Por exemplo, se adaptar a tempo do SRO. Que dicas você, enquanto gestor da AD, né, assessorando aí, ajudando nesse reposicionamento, digamos assim, né, de mercado, que dicas você daria para essas empresas que não conseguiram atender os prazos? Bom, a primeira dica que a gente dá é o seguinte: grande maioria das empresas que a gente conversa, e eu estou falando agora no presente, tem gente que a gente está falando agora, companhias de grande porte, que estão tendo dificuldade, elas acabaram adotando uma estratégia de trabalhar com pessoas internas que não tinham a caneta suficiente para estar fazendo os acertos. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho de SRO, você encontra um erro na base de informações que não foi colocado hoje. Foi colocado há anos atrás. Por exemplo, o ramo de vida são apólices que duram décadas. Então, muitas vezes, esse processo bastante comum no Brasil, né? Cada vez mais comum, na verdade, fusões e aquisições, faz com que você vá comprando carteiras e vá comprando informações que vêm legadas, às vezes, de décadas. De uma empresa que vendeu para outra, que vendeu para outra, que vendeu para outra, até chegar no estado atual. Então, você encontra erros que estão lá há muito tempo e a pessoa sem essa caneta pode até encontrar o erro, mas como ela resolve? Esse é um ponto. Segundo ponto, talvez até mais grave que esse, não sei dizer, não saberia dizer qual dos dois é mais grave. Trabalhar com profissionais de tecnologia que não entendem a linguagem de seguros. Parece absurdo, né? A gente na AD, há 30 anos atrás, quase, quando fez a opção de entrar nesse mercado, foi por estar enxergando que esse mercado ele tem uma série de particularidades. E o que a gente vê hoje, no ano de 2026, é que continuam entrando empresas de tecnologia que acham que a indústria de seguros é igual a uma indústria de varejo, ou uma indústria de banco. E a gente vê coisas que, para a gente, até assusta, né? Por exemplo, gente que não sabe o que é um endosso. Então, a gente que respira esse ponto fica perplexo com isso. Mas por que acontece isso? Se você destrinchar uma normativa SUSEP, aquele trabalho de entender a normativa SUSEP exige que você conheça seguros, para você poder interpretar como aquela normativa vai dar match com a base legada que o cliente tem. E para isso, esse conhecimento de seguros é indispensável. Então, não basta você conhecer tecnologia, você só tem um dos pontos. Na nossa visão, a tecnologia é o menor dos problemas. O grande problema é conhecimento de negócio. Você acaba vendo que acontece no caso 1 também, né? Que eu citei da falta de caneta. É gente que está no negócio, mas ou não tem bagagem ou não tem autoridade suficiente para determinar como vai fazer aquela correção.
né? E algo muito importante que você está falando também é internamente na empresa, né? A área de tecnologia, por exemplo, né? Ela não é uma ilha isolada ali na empresa. Não, todas as áreas têm de conversar. Quando a gente está falando do SRO, por exemplo, né? Questões relacionadas à inteligência artificial, por exemplo, né? Como que você vê a empresa conversando, né, sobre esses temas que são vitais para a continuidade dela? Verdade. Bom, aí a gente entra numa outra... Tem um tema bastante antigo que eu gosto de lembrar quando a gente fala de IA, né? Ou AI, que é a buzzword, né? A gente que está nesse mercado há muito tempo já viu várias buzzwords que entraram, dominaram o mercado, mas não necessariamente eram todo proveito. Em IA, por exemplo, eu por acaso fiz meu mestrado e doutorado em inteligência artificial há 1990 e pouquinho, né? O cabelo branco entrega a idade. Então a gente conhece inteligência artificial de verdade. Hoje o que a gente vê é muita gente usando a IA como uma buzzword. Tudo virou IA. Você diria que é uma bolha? Esse termo bolha é bom. É bom, tá, William? Mas eu vou tomar cuidado com o que eu vou responder. No sentido de bolha que explode e não sobra nada, eu não diria que é uma bolha. Mas no sentido de uma bolha em que você investe muito, se você tem expectativas muito elevadas e depois essas expectativas não vêm e você precisa dar um passo atrás, isso já é realidade. Você vê quantas big techs que fizeram investimentos bilionários, não estou falando nem de milhões, estou falando de bilhões, não tiveram o resultado necessário e passaram a desacelerar, né? E o que a gente vê muito, quem adota a IA como um buzzword, é esquecer o seguinte: qualquer tecnologia, qualquer ferramenta, estou colocando IA nesse aspecto, é algo que ou traz resultado para o negócio, ou não vai se criar, ou não vai perdurar. É óbvio o que eu estou falando, né? É óbvio. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Então, quando a gente olha a IA dentro das companhias, a gente gosta de fazer a adoção de uma maneira bastante pé no chão, bastante palpável, para garantir que o investimento que vai estar sendo feito vai ter retorno. Então, quem acredita em vibe coding, né? Coloquei IA, fiz engenharia de prompt e saiu funcionando. Sai. Pega esse código, testa a segurança dele. Pega esse código e faz ele rodar como uma aplicação de missão crítica. Pega esse código e vai testar a escalabilidade. É a questão crítica, né, que a gente tem que manter sempre, mesmo com o uso da IA, que é fundamental, tem de usar, claro. Exato. É um recurso disponível, mas a questão crítica de quem está operando ali continua, né, Aldo? Total. A gente entende que a IA é uma ferramenta absolutamente espetacular. A gente está fazendo deploy hoje de sistemas que são construídos usando 100% IA. De que maneira? A IA funcionando como um assistente para o nosso time. E o que aconteceu? A necessidade de qualificação técnica com os nossos profissionais de desenvolvimento de software que trabalham com IA é mais alta do que a mediana que você utilizar com outras tecnologias. Por quê? Porque cada código que a IA gera precisa ser, vou dizer, auditado, verificado. Porque você não pode cair naquela pegadinha de ver uma solução muito rápida e colocar achando que aquilo ali é a solução. Você não delega a responsabilidade para ninguém, né? A responsabilidade continua sendo nossa. E o bom profissional, o bom arquiteto de software, o bom engenheiro de software, como eu prefiro chamar, ele sabe que o processo de engenharia ele tem experimentos, tentativas e erros. E isso acontece utilizando a IA. Dá produtividade? Absurda. Absurda. Dá qualidade no código? Maravilhosa. Inclusive nas próprias interfaces. Sendo bem usada. Tem etapas que não dá para pular, não tem jeito, né? Nenhuma. Tem um ditado que eu gosto dizendo o seguinte: o limite da utilização da inteligência artificial é definido pela inteligência natural de quem a implanta. Eu acho que isso reflete bem o que a gente pode esperar da IA, né? Muito benefício, se for bem utilizada por gente preparada de verdade. A gente vai falar, claro, um pouquinho mais de IA, porque sabemos que é um tema muito relevante, você também tem um amplo conhecimento sobre o assunto, né? Mas para quem está assistindo aqui o podcast Universo do Seguro de hoje, falamos um pouquinho do SRO, né, que é o Sistema de Registro de Operações da SUSEP.
Mas às vezes tem alguém que está chegando, né? Não tem conhecimento tão técnico assim. O que significa na prática o SRO e como ele se relaciona com a IA que a gente vinha comentando? Boa. Vamos lá. O SRO, né, Sistema de Registros Operacionais, ele, falando de uma maneira muito simplória, ele pega todos os registros de operações que uma seguradora manda e envia para uma registradora, né? E essa registradora, ela processa as informações, consolida essas informações e daí passa para a SUSEP. Houve uma quebra de paradigma muito grande no SRO. Por quê? Porque esse envio é diário. Então, aquilo que você estava acostumado a estar mandando muitas vezes no fechamento em um mês, ou em perdas operacionais, que você faz um envio por ano, acabou essa periodicidade maior. Isso passa a ser todo dia. E eu não estou falando de uma ou outra informação. Eu estou falando, em muitos casos, de milhões de registros que são enviados. Então, faz com que a disponibilidade da operação da seguradora seja colocada à prova todo dia. Todo dia você tem que gerar aquela massa de informações, tem que avaliar, tem que criticar e enviar para a registradora. Então, isso a exigência da ATI ter essa capacidade de entrega, ela muda de patamar. E isso justifica os investimentos uma outra maiores. Escala, né? Exatamente. Aonde a IA pode adotar isso? Ela apoia em alguns aspectos, né? Na nossa visão, a IA ela apoia em aspectos como: você pode ter algumas regras de validação em que você faz críticas aos dados operacionais. Por exemplo, é normal uma seguradora ter várias apólices emitidas no mesmo nome, para o mesmo CPF? Seguro de vida? Óbvio que não, né? Então, esse é um caso clássico que quem conhece um pouquinho melhor do ramo sabe que isso acontece muito corriqueiramente quando algum corretor está preocupado em vender e na implantação ele implanta do jeito que der. É raro, mas acontece sempre, então, Aldo. Eu diria que não é raro, William. Acontece sempre. O corretor, ele está preocupado em fazer o trabalho dele, que, aliás, é muito bem feito, né? Eu respeito muito o bom corretor, né? Que está focado em atender seu cliente, em distribuir o produto adequado e é um parceiro que é estratégico para a seguradora. Mas o foco dele é venda. O foco dele não é ficar entrando no software da seguradora e preenchendo as informações. Então, a gente tem uma coleção de casos assim, muito curiosos, né? Por exemplo, uma vez a gente estava fazendo um trabalho numa seguradora de vida, né? Que é um ramo que a gente trabalha muito, e identificou que tinham milhares de apólices emitidas para pessoas sem filhos. Eu te pergunto, William, você não tem filho, você vai fazer um seguro de vida para quê? Não é? Normalmente... Tem que ter um beneficiário, né? Pois é, né? E aí, o que a gente descobre? Que, na verdade, não é que a pessoa não tinha filho. É que, quando você não preenchia aquele campo, o sistema entrava como valor default 0. Então, olha o distanciamento entre o que a base de dados operacionais da companhia tem para o mundo real. E a gente está falando de um insight totalmente distorcido nesse caso, Totalmente. Então, a IA ela funciona muito bem tendo algumas regras de validação e procurando sugerir até mesmo algumas práticas de correção. Mas jamais entrando naquela venda mágica de que você vai implantar a IA e vai ter uma engenharia de prompt que monte o seu SRO, né? Isso não existe. Agora, falando também um pouquinho de um outro tema que está correlacionado, não está longe do SRO, é o Open Insurance, claro, né? A gente não pode deixar de falar nele. Boa. Tem algum ponto do Open Insurance? A gente vê que algumas seguradoras têm resistência, né? À implantação do sistema, né? Acreditam que não é todos os ramos, por exemplo, que deveriam estar no Open Insurance. Você acha que tem algum ponto que é subestimado ou que poderia ser melhor nessa jornada toda de implantação? Né? Vocês que são especialistas estão acompanhando tudo na ponta aí, né? A gente, como eu falei, a gente já implantou Open Insurance em algumas companhias. A gente tem reduzido cada vez mais esse tempo de implantação. É uma implantação que é bem menos sofrida do que o SRO.
as soluções que a gente tem, a gente costuma dizer o seguinte, que o Open Insurance, na verdade, não é uma solução que você tem uma tela bonita, um relatório de BI interessante, não. É uma solução, basicamente, que permite que uma seguradora traga informações do segurado de uma congênere ou vice-versa, né? Faz o caminho de ida e de volta. Então, é uma solução que ela funciona ali por baixo. A implantação não é a grande questão. O que a gente vê a grande questão é que algumas companhias que a gente já implantou, a quantidade de segurados que têm trazido seus produtos da concorrência ou levado ainda é muito pequena. Então, a gente vê ainda o mercado discutindo muito como uma questão de negócio. Como o Open Insurance vai ajudar a dar resultado para o meu investimento. Então, esse é um ponto que a gente vê com bastante atenção. A gente vem pesquisando e a gente ainda tem tido dificuldade de ver empresas que investiram no Open Insurance e tiveram seu retorno. Tanto que a gente conhece algumas seguradoras que evitam virar S2 por conta da obrigatoriedade do Open Insurance. Claro que não é só isso, mas é uma das questões que acaba impactando, tá? Tal a situação que as seguradoras voltam daquilo que a gente falou no início da conversa, né? É obrigatoriedade legal. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Então, vou tentar evitar o máximo que eu posso. Mas na prática é isso mesmo ou ajuda ali, de certa maneira, a organizar melhor a empresa? Tem algum ganho de performance? No Open Insurance, bem menos do que no SRO. SRO, sim. SRO, a gente vê claríssimas oportunidades de ganho. E o tanto que na arquitetura da nossa solução, a gente procura deixar isso muito claro para o cliente. Que o SRO está longe de ser um canal que você extrai informação do legado, empacota e manda para a registradora. Muito longe disso. Ele pode ser realmente uma base, a gente na nossa solução chama de banco de dados operacional. Esse banco de dados operacional, ele tem as informações já limpas, já tratadas daquilo que a companhia opera. Seja em apólices, endossos, sinistros, dados de seus clientes, enfim, todas as informações. E aí você tem um grande ganho. O Open Insurance é um pouco diferente. Então, a gente vê que para ganhos dentro da companhia, o SRO ele tem uma potencialidade, um potencial, melhor dizendo, de ganho muito maior do que o Open Insurance. E na prática, né, a gente vê o mercado tratando tanto o SRO como o Open Insurance como um projeto ou algo mais permanente realmente, que vem aí para transformar os negócios. Como é que você avalia isso, Aldo? Esmagadora maioria das vezes, projeto com início, meio e fim. E se eu pudesse me livrar desse projeto amanhã, eu me livraria. Sim, com certeza. A gente cansa de receber clientes que perguntam assim, quanto tempo você implanta? A gente, depende. Como é que estão os seus dados do teu legado? Como é que está a qualidade dessas informações? Aí passa aquela tela azul. Né? Travou tudo. Porque não tem mágica, amigo. Não tem mágica. Não adianta a gente querer comparar o legado de uma companhia A com o legado da companhia B. Não é assim que a coisa funciona. Mas o que o pessoal procura tratar? Empacotar as informações do jeito que dá. É do jeito que dá mesmo. Muitas vezes fazendo a tratativa de correção dos dados o mínimo possível, mas preocupado é o seguinte, eu tenho que empacotar e enviar para a registradora. Ponto. E esse é o ponto de atenção que a gente coloca. Você está gastando muito dinheiro. Às vezes estamos falando de centenas de milhares de reais. Se você for colocar o custo total da operação, incluindo o time interno, como você falou muito bem, o tempo dedicado das pessoas, isso pode passar de 7 dígitos. Você faz isso simplesmente para pegar isso e mandar para a SUSEP? Ou seja, você ao invés de procurar limpar os dados das suas bases, que toda seguradora tem seus problemas de cadastro de dados. Você ao invés de fazer isso, gastar mais, fato. Vai gastar um pouco mais. Mas tem uma base operacional para você poder estar analisando boas oportunidades de negócio de verdade. Inclusive a aplicação de IA. Né? Se você quer ter IA, você tem que ter dados qualificados. Se não, você entra com uma informação lixo, sai lixo. É o velho ditado garbage in, garbage out. Então, o que a gente vê do SRO é essa oportunidade de você criar uma base operacional com dados sanitizados, com dados qualificados.
que a gente vê no mercado? Pouca gente comprou ainda essa ideia. Algumas soluções, inclusive, de mercado, têm conectores para você mandar essas informações para as registradoras e o trabalho é feito para empacotar os dados e passar para esses conectores e mandar. E ponto. Simplesmente conectando APIs ali, informações. Exatamente. Né? Seja APIs ou através de arquivos, mas dessa maneira mesmo. Simplesmente se preocupando, eu diria quase que se livrando da informação, né? Só jogando para frente, né? Exatamente. Mas isso que você falou é muito importante, né, Aldo? Eu vejo, assim, que todos os especialistas que vêm aqui no programa falam de dados, né? A importância desses dados estarem estruturados. É um desafio, porque a gente sabe que muitas vezes o seguro é vendido ali na rua, em algum local, Exato. ainda mais com o aplicativo agora, né? Ajudando ali a distribuir os produtos para os corretores. Como é que você avalia isso, né? Onde atuar para atuar na raiz do problema, que é a questão realmente de um dado mais limpo, ou, por exemplo, tem um desafio que eu já vi em muitos projetos, né, assim, as informações vêm em foto e a gente precisa qualificar isso para um dado em texto ou em número. Como fazer tudo isso funcionar? Mais uma vez, não é uma pergunta fácil de responder, mas eu diria o seguinte, algo que a gente acredita muito. Primeiro, desenhar uma boa arquitetura de informações da companhia. Ou seja, fazer a definição clara de que informações eu vou ter sobre meus produtos, sobre os meus clientes, sobre meus canais de distribuição, sobre sinistralidade, sobre pagamento de prêmios, sobre parceiros, já que é uma outra situação que a gente vê, né? O embedded insurance não para de aumentar. Você vê hoje praticamente todos os grandes marketplaces oferecem algum tipo de produto. Então, ele é um distribuidor estratégico. Então, isso faz com que você tenha uma exigência a mais da área de tecnologia para poder suprir essa conectividade com os marketplaces. Então, a boa arquitetura de informação, ela vai permitir que você tenha essa visão da informação como um todo. E não simplesmente de um produto A que está sendo vendido para o parceiro B. Porque é isso que a gente vê muitas vezes. Eu fiz uma nova parceria com um gigante do varejo. Bacana, eu criei um produto e coloco lá. Você tem aquela informação dali. E muitas vezes sequer você captura as informações completas do teu cliente. E aí como é que você quer tratar algum tipo de segmentação? E a gente vê que o mercado, ainda mais com essa leva de insurtechs que veio, tem empresas cada vez mais focadas, cada vez mais ágeis e cada vez entregando mais valor. E eu tenho um profundo respeito por algumas seguradoras que fazem trabalhos que são brilhantes. Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente tem um cliente que ele é focado em vendas de assistência funeral em áreas de população com uma renda média de classe C para baixo. Muitos deles sequer têm contra-cheque, sequer têm um olerite no mês. Por quê? Porque eles não têm uma renda fixa. São ambulantes, são pessoas que ganham dinheiro de pequenas prestações de serviço, né? E você vende um seguro de assistência funeral para essa pessoa. Eu tiro o chapéu para uma companhia que tem a capacidade de motivar essa pessoa para a compra desse produto. Afinal, é esse o legado do seguro, né? A grande missão é essa no nosso dia a dia. A gente faz essas conversas aqui justamente para o seguro atingir mais pessoas, né? Exato. Mas olha a quantidade de know-how que tem por trás. Primeiro, aonde mora essa pessoa? Aonde que ela trabalha? Como é que vai ser minha venda para essa pessoa? Se eu vou fazer uma venda através de um distribuidor, um corretor, qual o perfil desse corretor que vai ter que conversar com essa pessoa? Não adianta a gente colocar aquele corretor que vende grandes riscos, porque ele não vai ter capacidade nem de cumprimentar essa outra pessoa. Você tem que ter um corretor que a pessoa se espelhe, que a pessoa tenha uma empatia. E ter um produto que caiba nesse bolso dessa pessoa. Então, esse é o tipo de mercado que a gente vê. Muita agressividade, muita segmentação bem feita, para daí você conseguir atingir seu objetivo. E o que significa da tecnologia? Tem que ter uma ferramenta adequada. A gente fez um aplicativo uma vez para uma seguradora desse nicho, que o aplicativo precisava rodar em tablet, em locais com uma incidência solar violenta, né?
Áreas onde, às vezes, você chega a 45 graus centígrados de temperatura. Na sombra, né? Na sombra. E tem que ser um tablet para não ser roubado. Se fosse um smartphone um pouquinho mais sofisticado, ele ia ser roubado. Tablet, o que você vai fazer com aquilo, né? Então, esse é o tipo de mercado que a gente vê crescendo. Um mercado nichado, focado, com muita entrega de valor por companhias cada vez mais ágeis na sua distribuição. E a tecnologia é a responsável por dar esse suporte. É a responsável por entregar esse produto mais rápido e atingir esse cliente final. Aproveitando para a gente fechar a questão dos dados, porque é muito importante mesmo, eu vejo que é uma das bases aqui do nosso bate-papo, né, Aldo? É o que normalmente gera alguma divergência, assim? É a questão da origem desse dado, regras diferentes em diferentes sistemas que conversam, né? Ou uma intervenção humana no meio do caminho que pode ali, sei lá, desconectar algo ou mudar alguma informação, e, enfim, fazer se perder aqueles dados, né? O que tem sido mais comum, assim, que você vê? Vale aquela resposta, todas as opções acima? Todas as alternativas. Tem de tudo, tem de tudo. A gente vê empresas até hoje que mexem em base de dados de produção. É assustador a gente falar isso, mas a gente conhece gente que faz isso. Eu já vi gente botar IA no ambiente de produção, hein? É. Essa aí a gente deixa pro finalzinho. Deixa, é melhor. Mas a gente vê esse tipo de problema. Ou seja, tem intervenção humana, mas tem também erros de processo. A gente sabe que os processos dentro das seguradoras, eles têm uma possibilidade de reestruturação e de ganho operacional bastante grande. Inclusive, essa mudança de legislação agora, né, que passou a fazer com que as seguradoras não fizessem só um ganho financeiro para o seu cliente final, passa a exigir que as seguradoras tenham uma necessidade de ganho operacional. Então, revisão de processos, revisão de sistemas, revisão de como você entra com a informação e como você trata a informação. É difícil a gente ver alguma empresa, alguma seguradora que não tenha, não é uma não, mas várias oportunidades de melhoria. Você diria assim que esse ganho operacional ele é fundamental para ter a sustentabilidade do setor? Eu acho que em médio prazo, médio para longo, sim. Não tenho a menor dúvida disso. A gente vê que a operação das seguradoras, ela pode ser muito mais eficiente. Ela pode melhorar muito. Aldo, e você acredita assim que tem algum motivo, né? Você bem apontou ao longo da conversa aqui, muitas vezes as seguradoras, né, ou empresas do setor querem ali ajustar alguma coisa, né? Ao invés de resolver a raiz, por exemplo, de um problema de captação de dados ou até de sequência, estrutura ali do comercial mesmo, né? Uhum. Como é que você diagnostica isso? Bom, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vê que até poucos anos atrás, o seguro que mais vendia no Brasil era automóvel, né? Bem recentemente que vida passou a ter uma significação, quer dizer, um faturamento do mercado correlato até maior, né? Nos últimos anos até maior. Isso já mostra claramente. Seguro de automóvel, qual era o grande motivador para você contratar um seguro de automóvel? É do medo de você ter o carro roubado. E carro no Brasil foi enxergado durante muitos anos como patrimônio e não como custo. Então, na verdade, os seguros não eram vendidos, eles eram comprados. Você tinha que ter carro, tinha que ter seguro e, consequentemente, você comprava. Então, o esforço de venda das seguradoras, ainda mais que você tinha um número até certo ponto limitado de seguradores existentes no Brasil, ele era um esforço que você precisava pouco investimento em estrutura, em processos, né? Com essa mudança de mercado e com essa segmentação, você vê que as companhias passam a ter essa necessidade. E você vê que são muitos movimentos que acontecem no mercado, né? As associações veiculares é um outro ponto que a gente precisa ver com atenção. A gente fez um estudo nesse mercado e a gente ficou impressionado com a quantidade de associações que tem. Milhares, né? Eu não cheguei a contar milhares, mas centenas. E algumas de bom porte. Algumas com uma boa estrutura, mas com uma visão de negócio completamente diferente.
E algumas até com alguns processos estruturados, né? Então, o que a gente vê é que um novo entrante que vai exigir mais das companhias que já estão no mercado. Então, as top 5 que estão no mercado brasileiro passam a ter um concorrente que muitas vezes elas nunca ouviram falar. O que significa isso? Maior desafio para a sua organização, para a sua distribuição. E eu aposto na sua estrutura também de tecnologia. Que é para conhecer mais o cliente melhor também, né? Exatamente, exatamente. A gente pode tirar, né? Quantos de nós já não fomos clientes de empresas que são multirramos, né? As grandes seguradoras do mercado, em que você tem uma apólice de vida, você tem uma apólice de saúde, você tem uma apólice de automóvel e uma não fala com outra. E descobre só depois que tem também. Muito comum, né? Muito comum, muito comum. Então, acho que essa origem é uma das causas raiz para isso. A outra é que as companhias de seguro ganham muito dinheiro ainda no financeiro, né? Então, eu não preciso ter uma operação tão enxuta assim, porque o meu lucro financeiro supre isso. Só que isso está mudando, né? Então, os desafios para ganho operacional são cada vez maiores. E aí entra o quê? Processo e tecnologia. É justamente o próximo assunto aqui que nós vamos falar, né, Aldo? É o framework regulatório realmente, né? O que ele é, o que ele significa na prática, esse framework da AD, como que ele ajuda ali, né? Ele é um produto, método, biblioteca, ou é um modelo híbrido de tudo isso que eu comentei? Boa, e obrigado pela oportunidade de estar explicando. De onde surgiu essa ideia? A gente vem acompanhando o mercado brasileiro, mas a gente também tem uma base operacional em Miami. E a gente sabe que o grande centro de gerador de negócios em várias áreas, inclusive seguros, é Estados Unidos, né? Então, no estudo que a gente vem fazendo no mercado americano, a gente vê que a tendência é que o regulatório, ao invés de ser algo que a agência reguladora obriga e você cumpre, ele é feito para você ter uma gestão melhor da companhia. Você ter uma qualidade da informação melhor. E, com isso, você poder tomar decisões melhores e ter processos mais otimizados, né? Então, olhando à luz do mercado americano, a gente veio fazendo um estudo e entendendo o que seria uma arquitetura ideal de tecnologia de uma seguradora. E acessando esse estudo, a gente viu que o regulatório ele é um componente fundamental para isso. Mas é um componente que ele concentra as informações operacionais. E não simplesmente é aquilo que a gente estava conversando de lançou o FIP, pacote FIP. Lançou o PEP, pacote. Lançou o BDPO, outro pacote. Lançou o SRO, mais um pacote. E as empresas ficam com aquele monte de pacotinhos, um não falando com o outro, com o único objetivo de não ganhar multa na SUSEP. Que show, atinge o meu objetivo. E o que a gente aprendeu estudando esse mercado americano, estudando essa arquitetura corporativa, é de que as empresas têm uma visão, as empresas americanas e bem estruturadas, de ter um banco de dados operacional. Então, o que é o nosso framework para atender esse mercado? Ele começa e tem como coração esse banco de dados operacional. A gente pode dizer que esse banco de dados é o cérebro da operação. Exato, exato. E ali a gente recebe as informações de todos os legados. A gente tem companhias que têm 4, 5, 6 gerenciadores de apólice. Cada ramo é um sistema diferente, é um legado diferente. Alguns são pacotes de mercado, outros são sistemas internos que foram desenvolvidos, estão lá em produção há muitos anos. Então, o que esse banco de dados operacional nosso faz é começa extraindo essas informações dos diferentes legados, tratando essas informações, fazendo essa sanitização, para quando a gente colocar nesse banco de dados operacionais, eles estarem entendendo aquilo que eu falei anteriormente, uma arquitetura de informação adequada. Eu vou enxergar o William. Eu não vou enxergar o William enquanto cliente de plano de saúde. Ou o William enquanto dono de um automóvel que está segurado comigo. Ou o William que tem um seguro residencial. Não, eu vou ver o William. E vou ver os produtos que o William tem. Eu vou ver a sinistralidade que o William tem. Então, esse é o ponto e começa com esse banco de dados operacional.
A partir desse banco de dados operacional, aí você tem os diferentes conectores que vão falando, por exemplo, no SRO, com as registradoras, com as 4 principais registradoras que estão operando mais fortemente no mercado, né? Então, o que é esse nosso framework? É um conjunto que você tem essa arquitetura de informação num banco de dados operacional, conectores que você utiliza para fazer o envio das informações para as registradoras e um conjunto de regras que ajudam a fazer essa extração de dados, o famoso ETL, onde a gente faz a extração e o tratamento de sanitização. Então, a gente utiliza essa palavra framework porque não é um produto pronto que você instala apertando passo 1, passo 2, passo 3 e magicamente começa a funcionar. Não é isso. Ele tem componentes prontos, sim, mas que precisam ser tratados e implantados conectando ao legado que a companhia de seguros já tem. E esse é um componente que exige uma função de serviço. Acho que até à luz da estratégia de negócio também dessa empresa, né? Exatamente. Então, hoje, a gente, enquanto companhia, está preparada para tratar essa solução end-to-end. Ou seja, pegar o legado, fazer a implantação desses conectores e fazer todo esse processo até o envio do SRO. Esse banco de dados operacional, ele não é usado, no nosso caso, só para SRO. A gente também utiliza esse conceito no OpenSuranceNet, também utiliza esse conceito no banco de dados de perdas operacionais e a gente vai acrescentando outros componentes até a gente ter esse conceito de ponto único de comunicação com a agência reguladora. Esse é o conceito nosso do regulatório. Agora, indo bem para a prática, assim, mão na massa mesmo, né? Recentemente, você bem falou da questão do Vibe Coding, lembrei de um caso aqui, criaram um projeto muito bonito lá, não vou entrar aqui em detalhes para não expor nenhuma empresa, nenhuma marca, claro, né? Mas um projeto muito lindo, realmente, um sistema ali que teve uma alta adesão, umas 30 mil pessoas se cadastraram numa tarde, aí foram analisar o código, era Vibe Coding. Todos os dados desses 30 mil estavam expostos na internet, então a plataforma mal começou, já acabou já, né? Então a gente vê que realmente tem algumas questões aí a serem analisadas. A gente vê que o layout é bonito, mas será que a segurança Será que essa estrutura funciona, né? Como que a AD enxerga isso? A questão de usar uma operação estruturada realmente para atuar na prática, né? É código, modelagem, conectores, como funciona? Vamos lá. Tem um meme do Vibe Code que eu adoro que diz o seguinte, né? Os números são mais ou menos o seguinte: 1 hora gerando código, 5 dias debugando. Como você terceirizou a inteligência, você recebe e bota aquilo funcionando, você não sabe nem o que está ali por trás, né? Isso a gente na AD abomina por completo. Nesse nosso framework, por exemplo, a gente pode utilizar IA em determinados pontos. Por exemplo, geração muitas vezes de interface, você utilizando IA acelera muito o processo, né? Ainda mais quando tem que se conectar. Tá falando só do front mesmo, né? Na prática. Por exemplo, do front, na prática. As regras de sanitização. Isso tem algumas regras que a gente veio colecionando ao longo do caminho que ajudam muito, né? A regra faz completo e limpa o meu código? Não. Não. Por quê? Se eu pego aquele caso que eu citei, de uma mesma pessoa que tem 100 apólices de vida emitidas no nome dela, com o mesmo nome e CPF, qual é a tratativa que eu vou dar para isso? Cada caso é um caso. Então, a IA, ela não vai, como um passe de mágica, resolver todos os problemas, mas ela acelera muito. Então, por exemplo, a gente hoje, quando vê um ambiente, a gente tem algum código já gerado, e a IA ajudou nisso, para estar fazendo uma crítica do ambiente legado do cliente. Então, por exemplo, a gente outro dia estava num cliente que o cliente pediu uma mudança por causa da Lei Geral dos Seguros, né, que vem impactando todo o legado. E a gente detectou que aquela mudança que ele queria fazer estava impactando 200 arquivos. Ele tinha mais de 2.000. Mais de 200, ou seja, cerca de 10% estava sendo impactado. E a gente viu que tinha impacto. Aí a IA ajudou maravilhosamente bem. Mas ela corrigiu os erros? Ela fez a atualização automática? Não. Por quê? Porque ela detectou o problema. Mas aquele problema tem que ter uma análise profunda para você poder identificar qual a solução adequada. Ou seja, a gente entende que a IA é um excelente assistente, que poupa muito trabalho trabalho operacional, repetitivo,
mas ela não é a solução salvadora. A arquitetura de informação, a gente tem o nosso modelo de arquitetura de informação. Ajuda a fazer um depara? Ajuda, mas ela não ajuda a fazer a extração automática, tá? Muito bacana, hein? Uma verdadeira aula aqui, realmente. Para quem gosta de tecnologia, realmente está um prato cheio aqui o nosso programa de hoje. Recebendo o Aldo Pires, CEO da AD, você que está aqui assistindo o podcast Universo do Seguro. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligadinho. Universo Awards, 2 de junho em São Paulo, a nossa premiação. Você de 1 a 23 de maio vai votando no site do Universo do Seguro para escolher os destaques do mercado de seguros desde 2025 até agora o primeiro semestre de 2026. Vamos contar tudo aqui na nossa página e seguir com o nosso bate-papo aqui, claro, né, Aldo? Muito bacana, a gente está aprendendo aqui, né, sobre IA, a questão do marco dos seguros, né, que é a lei do seguro que está implementada, e o Open Insurance, que é um dos temas mais relevantes do momento. Poderia levar mais de um ano para desenvolver um projeto de Open Insurance, você bem destacou, né? Mas num exemplo concreto, a AD consegue reduzir esse prazo para 4 meses, né? O que seria esse prazo de 4 meses, né? O que seria minimamente pronto quando a gente considera o Open Insurance? Na verdade, hoje a gente já está conseguindo reduzir ainda mais, tá? A gente tá menos de 4. Estamos conseguindo fazer em 3 meses, tá? O que entra o processo de Open Insurance? Primeiro, o domínio do que é o Open Insurance, né? Da infraestrutura necessária para você poder fazer a troca de informações entre as diferentes companhias, né? Então, esse padrão, essa estrutura, isso a gente já traz pronto, né? Como eu falei, o Open Insurance é uma solução que ela não aparece, né? Ela funciona como uma infraestrutura, como a rede elétrica da sua casa. Você não fica vendo fio, né? Mas você sabe que tem ali por trás uma conexão, um barramento que faz com que a energia que vem da distribuidora elétrica esteja distribuída corretamente e alimente toda a sua empresa. Então, esse barramento, essa conectividade, a gente já entra pronto, né? Que faz a conexão da companhia para fora. Qual é a parte que tem que ser feita manualmente? Essa conexão dessa estrutura nossa, desse barramento, com os sistemas legados da companhia. Como o Open Insurance, ele tem uma característica de arquitetura de informação diferente do SRO, que não exige, por exemplo, que você tenha esses milhões de informações, não é assim, né? O Open Insurance consiste em você permitir que o teu cliente disponibilize informações para fora e que outros clientes disponibilizem a informação para você. Essa troca de informações ela é muito menor. Então, como a gente tem esse barramento pronto, essa troca de informações já definida, o que fica faltando é a conexão com os sistemas legados da companhia. E como a gente vem otimizando algumas boas práticas e regras de implantação, a gente vem a cada projeto reduzindo esse tempo de implantação. Tá? Então, o que você pode contar com a gente? Mais uma vez, a gente gosta dessa palavra framework, né? Que define algo que você tem pronto, mas deixa claro para o cliente que não é um produto que você vai apertar o botãozinho e ele vai sair funcionando. Ele é um acelerador para você poder estar conectando aquilo que você já tem, ou seja, tem um pedaço de serviço que precisa ser feito. Daí esse prazo de 3 meses. E a gente diria, então, que nessa base operacional única, né, em resumo, ela gera também uma integridade absoluta de relatórios? O que muda para áreas de compliance, por exemplo, auditoria? Excelente pergunta. Na nossa solução do framework, a gente oferece um dashboard de um termo que está cada vez mais ganhando espaço, de observabilidade. Então, no Open Insurance, a gente consegue ver quantos clientes entraram e saíram, quantos clientes expuseram informação ou não, tá? No SRO, mais ainda. Porque no SRO, a gente pode ver quantas apólices foram enviadas, qual o histórico que foi enviado. E mais do que isso, o que foi enviado e a registradora acusou erro. Então, essa visão de gestão, que é o que atende o conceito do BI, ela passa a ser diretamente entregue graças a esse banco de dados operacionais. E aí vale o Open Insurance, mas principalmente para o SRO. Porque essa questão é muito importante, né? De ter o BI para tomar decisões e tudo mais. Na prática, as seguradoras têm algumas descobertas quando implementam isso? Muitas descobertas.
muitas descobertas. Agora, o problema, poucas ainda estão conseguindo ter esse benefício. Por quê? Por causa daquela estratégia que eu falei, em que a preocupação é empacotar e mandar, e não estruturar e colocar aquelas informações. Que, por exemplo, vamos trabalhar no caso de uma seguradora multiramo. Imagina o que é você conseguir ter a visão do cliente único. Isso é só antigo. Esse conceito eu vejo sendo discutido pelo mercado há décadas. E você vê ainda muito pouca gente tendo isso. Segundo ponto que a gente tem, a visão do cliente único significa oportunidade de vender outros produtos. Você é um cliente que acabou de ter um sinistro, por exemplo, com seu automóvel. Você foi atendido, teve um atendimento de excelência, respondeu uma pesquisa de satisfação, disse que está lá em cima. Caramba, você é cliente do seu automóvel? Ou eu posso estar colocando outros produtos para serem vendidos para você também? Né? Então, esse de cara é um dado que a gente extrai daí. Né? Outra questão, sinistros. O que está acontecendo com esses sinistros? Como é que está sendo trabalhando a fraude desses sinistros? E não só dentro daquela caixinha fraude, né? A gente tem muitos projetos que a gente faz isso e parece que é uma caixinha ali dentro do grupo de fraude. Como é que você está disponibilizando essas informações para serem dadas para outras áreas? Como, por exemplo, os próprios corretores. O quanto que os corretores podem estar contribuindo com você no combate à fraude? Ou, olhando num caso mais complicado, o quanto que essas informações o corretor poderia estar ajudando e, ao invés disso, ele está acabando provocando um erro ainda maior. Ou seja, são várias informações que você passa a ter e, como o ser humano, por nossa natureza, né? Nós somos eternos insatisfeitos, né? Ou seja, quanto mais a gente conhece o assunto, mais curiosidade a gente vai ter, mais capacidade de investigação a gente vai ter. Isso é uma base de informações que não vai parar de ter oportunidade de aprendizado e, obviamente, de redução de sinistralidade, ganhos de processo e aumento de vendas. Aldo, passando muito rápido aqui nosso bate-papo, né? Mas indo já para o restinho final aqui do nosso bate-papo, claro, né? Esse trecho final. Queria aproveitar também ver seus principais ganhos, digamos assim, né? Principais contribuições ou pontos que te chamaram a atenção ao longo da sua trajetória no mercado de seguros, né? São alguns anos aí dedicados a inovar, trazer tecnologia para as operações. O que você viu até aqui de principais ganhos, transformações mesmo do mercado? Bom, quando a gente começou nesse mercado, já são 20 e tantos anos, né? 27, 28, quando a gente começa a ficar velho, a gente passa a ter que fazer conta disso, né? Falar em inovação nesse mercado era algo muito estranho. Muito estranho. Hoje, é normal você ver seguradoras que têm uma área de inovação. É normal as seguradoras estarem buscando inovação. Hoje, desculpa até te interromper. Claro. Acabou de acontecer aqui na gravação que a gente está fazendo, uma seguradora, vou falar o nome, a Mafra, acabou de anunciar uma diretoria de inteligência artificial. Pois algo que era impensável pouco tempo atrás. Ótimo exemplo. Então, isso já mostra uma mudança radical do mindset das seguradoras nos últimos anos, né? Essa mudança. Onde é que a gente vê que isso pode ser melhor ainda? Quando a gente começa a ver que essa prática, por exemplo, de inteligência artificial, ela não deve estar restrita a uma área. Ela deve ser uma prática da companhia como um todo. Ou seja, desde o ganho de back-office, né? Aquelas atividades de escritório que melhoram muito, como redação, por exemplo, né? Produção de conteúdo. Você tá gerando imagens, etc. Todo aquele ganho que a gente, às vezes, faz até de hobby em casa, né? E que as companhias que entenderam ganharam muito dentro dos seus processos de back-office, mas também está expandindo para outras áreas. E tem muito desafio a ser colocado. Por exemplo, na área de vida. Como é que você vai usar a IA no underwriting? Como é que ela está sendo utilizada de verdade? Outros segmentos, automóvel, por exemplo, a gente vê algumas aplicações que estão desenvolvendo muito na utilização de imagem.
é um nicho onde foi, mas outro nicho, na mesma etapa do processo, mas de outro ramo, você vem dar uma grande oportunidade. Então, o que eu vejo no desafio é que essa escalada da inteligência artificial, de quem está usando adequadamente, ela começa entendendo o seguinte: qual o problema que eu tenho, para depois eu procurar a solução. Ou seja, você utilizar a tecnologia, a ferramenta, em cima de dores que você tem conhecidas. E não ficar brincando de IA, né? Eu estou usando IA para isso, para aquilo. Cara, então a política de adoção, ela pode ser feita para a empresa como um todo, mas focada em várias etapas do processo. Isso é uma grande mudança. Outra grande mudança, né? Muitas seguradoras novas entrando, ainda com operações que estão crescendo. A gente não vê, fazendo uma analogia aqui, né? O Nubank, que passou a incomodar os grandes bancos brasileiros, não tem visto isso ainda acontecer. Mas eu acredito que muita gente nova que está vindo aí, está vindo para mudar o mercado. Então, essa questão da política da inovação e de ganho de processo é algo que é inexorável. As grandes companhias precisam caminhar para isso. E tem muitas grandes companhias que sabem disso e vêm investindo em cima disso, né? Agora, como toda grande companhia, exige mais investimento, mais tempo, porque o tamanho do desafio também é bem maior, né? Com certeza, Aldo. Você está à frente de uma empresa que foi fundada em 98, né? Você bem destacou. Foram vários acontecimentos desde então, com certeza, né? Mas você diria que teve algum momento que houve uma virada, assim, de mentalidade, né? As coisas mudaram muito na sociedade nesse período, né? E o que vem por aí nos próximos anos da ADIO? O que a gente pode esperar? Ótima pergunta. Bom, quando a gente começou, nós éramos uma empresa tipicamente de projetos de software, em que nós tínhamos um desafio dos nossos clientes e a nossa forma de atender era desenvolver um projeto de software específico para aquele cliente. Era uma software house mesmo. Tipicamente software house. E o nosso foco era esse. Fizemos muita coisa. A gente chegou a fazer um cliente um verdadeiro ERP que cuide de todas as fases do seguro, né? Sistemas de cotação, sistemas de back-office, centenas de projetos. Ao longo do caminho, a gente veio vendo que o desafio do mercado passou que a gente tivesse que conciliar esse nosso DNA de desenvolvedor de software para ter soluções cada vez mais prontas para o mercado. Deixando claro, né? A gente não está aqui dizendo que é um produto que você vai instalar e por mágica ele vai funcionar. Não. Mas a gente passou a ter esse desafio. O framework regulatório é uma resposta para isso, que é um produto feito pela gente e que está sendo comercializado e implantado pela gente nesse mercado. Tem até alguns parceiros que têm feito a distribuição conosco, mas é um produto 100% feito by AD. Mas a gente não parou por aí. A gente veio trabalhando uma série de parcerias, onde o nosso posicionamento hoje é ser uma boutique de soluções de tecnologia para seguradoras. Então, a gente, além de desenvolver o nosso produto, a gente está permanentemente buscando outras soluções para acelerar o processo de solução de problemas de tecnologia dentro dos nossos clientes. E aí tem várias parcerias que a gente tem. Parcerias que ajudam na parte de conciliação, parcerias que ajudam na distribuição, onde a gente trabalha com uma solução que permite que você, usando um Excel, crie um novo produto e gere automaticamente uma API para se conectar. E fazendo gestão desse Excel, dessas versões da API. Eu estou falando de fazer isso em questões de poucos minutos ou poucas horas, para você estar fazendo isso. Ferramentas para estar ajudando essa limpeza, né? Essa sanitização de dados. Ferramentas para trabalhar com soluções de fraude, para soluções de risco. Então, é uma quantidade de soluções que não para de aumentar para a gente poder estar entregando o resultado para o nosso cliente num tempo cada vez mais curto. Esse é o grande desafio que a gente tem como empresa daqui para frente. O que aconteceu na AD? A gente nasceu como uma software house, né? Onde a gente recebia encomenda e entregava um projeto. E a gente vem investindo em entregar soluções cada vez mais rápido.
Então, como o nosso framework é um exemplo disso, que é uma solução 100% nossa. Mas, sabendo que tem muito desafio de seguradora, a gente também vem buscando outras soluções do mercado. Então, aí entram soluções que para fazer, por exemplo, a parte de conciliação financeira, contábil, bancária, soluções para estar acelerando o lançamento de produtos. A gente trabalha com uma solução que você define um produto Excel e ela faz a geração da API, faz a gestão dessas versões. Então, para uma seguradora que está fazendo uma conexão com o marketplace, isso é para fazer uma implantação de produto em tempo recorde. Soluções para estar fazendo a otimização do próprio processo de negócio de seguros. A gente trabalha com um parceiro que tem centenas de APIs que permitem que você implante novas etapas no processo de uma seguradora para você poder estar fazendo ou lançamento de novo produto ou otimização de uma etapa desse processo de negócio. Soluções para fazer gestão de riscos e combate à fraude. Soluções de sanitização de dados. Ou seja, é uma quantidade de soluções onde a gente está sempre procurando entender o que tem de solução que traga resultado para o cliente e trazer esse portfólio para estar atendendo nossos clientes dentro desse desafio tecnológico que é cada vez maior. Olha, para quem gosta de tecnologia, realmente bate-papo muito marcante, sensacional, viu, Aldo? Antes, claro, vamos fazer o nosso pinga-fogo, né? Que é a parte final aqui. Eu vou falar uma breve frase, aí você fala o que vem, né, na cabeça. Vamos lá. Faz uma breve explicação. Vamos lá então, né? Fechando aqui nosso episódio, Aldo, regulatório em uma palavra. Algo que é necessário para a companhia e a companhia deve estar vendo como uma oportunidade de ganho e não simplesmente cumprir uma exigência legal. O maior mito do SEO. Que você tem uma solução pronta, que você implanta e ela vai automaticamente resolver todos os seus problemas. E do Open Insurance? O Open Insurance eu vejo como, eu não diria mito, mas eu diria como um desafio. Como fazer essa solução dar o resultado do negócio para as companhias. Uma barreira que mais atrasa projetos? Mindset, a cabeça das pessoas. O povo de tecnologia, há muito tempo que eu descobri, ele não é inovador, ele é reativo. Então, ele trabalha com aquilo que ele conhece. E quando há uma solução nova, ele fica inseguro. O que mais dá retrabalho em uma seguradora? Os famosos gatilhos, sabe aquele famoso jeitinho brasileiro? Resolve isso para botar isso funcionando agora. Ou seja, aquela falta de visão de entender o problema e ir na causa raiz para corrigir. Um indicador que você monitora para saber se o projeto vai dar certo. Que o projeto que vai dar certo, engajamento do nosso cliente, engajamento dos stakeholders. Uma tendência que pouca gente está vendo. Boa pergunta. Olha, falar IA não é tendência, né? Ela já é uma realidade. Mas talvez a utilização da IA na otimização dos processos da tecnologia, né? Mas que não é... Estou pensando aqui, tem muita gente que já está vendo. Observabilidade, quem sabe? Pode ser, observabilidade é uma boa ideia. E para a gente fechar a AD em uma frase? Uma empresa que vem há muito tempo trabalhando com uma crença de que nós temos que ter um time altamente engajado, altamente competente tecnicamente e que conheça muito do mercado de seguros. Se você não tiver esses dois pilares, conhecer o mercado de seguros e conhecer tecnologia, você dificilmente consegue entregar algo que seja de verdade agregador de valor para os nossos clientes. Aí, recebendo aqui Aldo Pires, nosso CEO da AD, no podcast Universo do Seguro de hoje. Sempre bem-vindo, Aldo. Fica já o convite para voltar mais vezes. Agora o espaço, os microfones totalmente liberados para você mandar aquele recadinho final, né? Para quem nos prestigiou por mais de uma hora aqui nesse bate-papo, olhando na lente aqui do Universo do Seguro, né? Mandando recado no YouTube, Spotify e demais redes. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né?
valorizar esse trabalho que vocês fazem, que é muito bacana, né? A gente vê essa valorização desse mercado brasileiro de seguros, dando espaço a todos os players, né? A gente acredita que todo mundo, né, seguradora, corretor, fornecedores de tecnologia, fornecedores de serviços como nós, tem a sua contribuição a fazer nesse mercado. E o que a gente sempre gosta de refletir, fazer aquele investimento rápido e mal feito, acho que já deu, né? Acho que a gente, como país mesmo, já cansou de aprender que essas soluções mágicas não existem. O que a gente acredita de verdade é muito trabalho, muita dedicação, muito suor focado em fazer aquilo que é certo e procurar fazer aquilo que é certo. A gente cansa de pegar projetos em que um cliente contratou uma outra empresa, não atingiu o objetivo e depois vem falar com a gente. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Porque você pega um projeto que já está desgastado, já teve orçamento queimado e foi feito de uma maneira inadequada. Por quê? Porque tanto quem vendeu o projeto quanto quem contratou acreditou na solução mágica. Então, o que a gente gostaria de deixar a mensagem é, gente, vamos olhar o projeto de verdade. É grande, é difícil, fazer uma transformação total é algo desafiador? É. Vamos fazer tudo de uma vez? Não. Mas vamos dar cada passo no sentido certo. Hoje a gente dá o primeiro passo, amanhã a gente dá o segundo, e assim a gente vai de uma maneira que vai estar sempre construindo. E é impressionante que toda vez que a gente faz isso e a gente acredita, o resultado vem, mas fazendo a coisa certa. E acreditando de verdade que quem faz o certo acaba colhendo o resultado muito mais rápido e muito mais duradouro do que quem tenta qualquer outra solução diferente disso. É aquele velho ditado, né? O atalho, uma hora vai ter que reconstruir ali, ver os processos. Exato. Perfeito. Aldo, reforço mais uma vez, volte mais vezes aqui no podcast Universo do Seguro. Sempre bem-vindo. Prazer enorme e mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho, William. Você e toda a equipe. Vamos juntos, é verdade. Agradecer, né, aqui a Amanda, Yuri, pessoal da agência Pauta VIP também, né, que nos ajuda aí com vários convidados bacanas. Pessoal do Estúdio Olhar Cínico também, né, que nos recebe aqui, o Eric, nosso produtor aí nos cortes das câmeras e tudo mais, né. E a você, claro, que nos prestigia com a sua audiência toda semana aqui no YouTube, no Spotify, demais redes. Continue acompanhando o podcast Universo do Seguro, volta na próxima edição.